Em nosso estudo de hoje, a lição 4 do livro Calma tem como título Nas Crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos teus próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito, evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, seja elas quem sejam. Se existem ofensas no campo das inquietações e que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. É muito comum a gente aqui na Terra atravessar por alguns problemas que parecem que não vão ter solução ou problemas que são a longo prazo. A gente tem problemas a curto, a médio e a longo prazo. Mas os problemas a longo prazo, eles têm principalmente por objetivo desenvolver na gente a resignação, a paciência e a determinação. Porque quando se quer resolver mesmo, a gente vai colocar todos os recursos que a gente tem, embora a gente passe por momentos em que a gente pensa em desistir, pensa em fugir, né? E o Emmanuel traz essa frase: não acredites que a fuga te possa auxiliar. Nesses momentos a gente pensa nas reservas de força que jazem dentro da gente, aceita as dificuldades como se apresenta. É claro, gente, que a gente vai ter que fazer sempre uma triagem nessa mensagem de Emmanuel, porque isso aqui não significa insistir num caminho que não é o correto. Às vezes a pessoa vai utilizar isso aqui e falar: eu queria muito que fosse dessa maneira e eu continuo lutando para que seja dessa maneira, quando essa maneira está fora da programação do gênero de provas, está fora de tudo que a gente precisa realmente passar. A gente está criando problemas a mais, problemas que não faziam parte do roteiro nosso aqui na Terra. Isso aqui sim, está diante daquele problema que se apresenta para a gente, que a gente, dentro da nossa consciência, a gente fica: não, isso agora eu tenho que dar um jeito de resolver, eu tenho que me adaptar, eu tenho que superar esse problema. É sobre isso que o Emmanuel está falando. Então, primeiro é bom a gente não confundir as coisas. Pois ele bota assim: não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos teus próprios deveres. E a gente vai entender que realmente a melhor maneira da gente conseguir forças é através do trabalho no bem, é através do trabalho útil para o próximo e é através do recurso da oração. Então, às vezes, não está dando para fazer, eu continuo fazendo aquilo que está ao meu alcance, mas eu não posso abandonar nunca a possibilidade de trabalhar, porque o desespero ele começa a se instalar conforme eu começo a abandonar as tarefas que eu abracei, eu começo a abandonar simplesmente as oportunidades que eu estou tendo de terapia, de superação. Então o Emmanuel chama atenção aqui para a gente: assume as responsabilidades que te dizem respeito. E quais são as responsabilidades? É mais uma vez a gente pegar aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala dos trabalhadores da última hora e fala: chegou a hora em que devemos sacrificar nossas ocupações, nossos trabalhos fúteis. Vamos ver assim, o que é um trabalho fútil? O que é uma ocupação fútil? E o que é uma ocupação realmente necessária? Aí, evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Também é uma coisa interessante, porque a gente começa a olhar muito para o fundo do poço, e o fundo do poço começa a olhar para a gente. Essa frase é uma frase marcante, né? Se você ficar olhando só para o aspecto negativo,
o aspecto negativo começa a chamar atenção. Evita comentar, porque realmente todos nós aqui num planejamento mínimo das atividades da nossa vida, a gente está o tempo todo fazendo balanço do que é positivo e do que é negativo. Então a gente vai ter ciência, sim, certeza até de quais são os aspectos negativos. Mas ele fala para a gente, ó, evita comentar os aspectos negativos, ou então, se for comentar, a gente elege um ou dois amigos para que a gente possa ter opiniões sobre esses aspectos, e nessas opiniões, muitas das vezes, a gente até consegue ter iluminação para a solução dos problemas. Mas não ficar o tempo todo trazendo a pretexto de queixas, lamentos, que também, né, além do abandono, você ficar o tempo todo na reclamação, também atrapalha todo esse processo, essa terapia que a gente encontra, né, para poder superar essas dificuldades. Depois ele chama a atenção, além da gente, ó, o roteiro do Emmanuel é maravilhoso hoje, o roteiro, em primeiro lugar, não pode existir fuga, a gente tem que pensar nas reservas de força nossa, tudo bem, não abandonar nunca, assumir as responsabilidades, não falar esses aspectos negativos, mas agora um recurso, orar, através da oração. Se todo dia, através da oração, a gente pede força, e a gente não entra muito nessas paranoias, né? Paranoia que eu fico pensando o seguinte, ah, meu Deus, eu tenho filhos, eu ainda tenho filho, no meu caso pessoal, adolescente e filho adulto. Então, peraí, esse mundo vai acontecer com nossas filhas aquilo que tem que acontecer para o progresso delas. Vamos entrar nessa paranoia, o mundo está ficando cada vez mais violento, a violência urbana está aumentando, está tomando conta. Não? São fases e fases que nos convidam ao trabalho e que nossos filhos têm que aprender também a lidar com essa fase e daqui a pouco estar dando a parcela de contribuição, de ajuda nesse processo todo também. Pois ele fala para a gente, se existem ofensas no campo das inquietações, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão que haja sido objeto. Aliás, no parágrafo anterior, o Emmanuel até fala que a oração tem que ser por ambos os lados. Ontem mesmo, eu tenho um grande amigo músico que ele está me chamando há muito tempo para conhecer um lugar em que ele está fazendo uma apresentação musical, mas é um lugar que nesse momento está muito próximo de um local que está tendo conflito armado pelo tráfico, né? conflito de facções. E a gente fica pensando, vale a pena eu sair da minha casa numa sexta-feira à noite para poder conhecer um local? Gente, realmente, na minha cabeça, afinal, não é aquela coisa necessária. Definitivamente não é no momento uma ocupação, um trabalho necessário. E me senti também, eu não tenho direito de trazer essa preocupação toda para minha esposa e para meus filhos. Se eu estivesse trabalhando, fazendo uma coisa necessária, tudo bem, mas não é, vou estar me expondo à noite, me expondo no local de perigo, não vale a pena. Então a gente tem que orar por todos os lados, e tem que orar, por exemplo, pelos rapazes que estão envolvidos nesses conflitos, que não sabem o que estão trazendo para si mesmo, algumas oportunidades que estão sendo jogadas fora nesse momento de regeneração do planeta, eles não estão com essa consciência, e tem que orar também por aqueles que estão aí sendo vítimas de arrastões, de problemas mais graves. Esforça-te, isso tem que ter um esforço, esforça-te por estabelecer tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos. Eu passei uma situação agora recente, de mesmo fazendo um passeio, ter perturbações espirituais durante a noite. O esforço durante o dia para poder relaxar e aproveitar aquele momento para refazer as energias, quando chega à noite estava tendo pesadelos, estava tendo algumas perturbações espirituais. O esforço tem que acontecer da nossa parte. A gente não pode se entregar de maneira nenhuma. E fazer até a oração também por esses que estão provocando esses pensamentos, estão trazendo essas reflexões para a gente. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência. Por último, nunca extravasa na violência, né, quando a gente não está conseguindo obter a solução. Depois disso tudo, depois de não abandonar, assumir as responsabilidades, orar para um lado e para o outro, evitar de reclamação, tudo, esforçar para estabelecer tranquilidade. Se deu errado, não recorra à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Muito obrigado, Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.